Que bom que vocês lembraram, porque eu sempre esqueço de colocar para gravar. Então, nós temos os gerenciadores de referência e existem diversos gerenciadores de referência por aí. Como a Vanessa já comentou com vocês um pouco ontem, o RefMan, que é o que aparece lá no Google Acadêmico para baixar o formato, é um falecido que já não existe mais, mas foi um dos primeiros gerenciadores de referência que a gente tinha. Depois desse, o EndNote é um outro que é muito forte, é muito bom, só que também ele é muito pago. Então, com o tempo, quando começou a ter mais opções de gerenciadores, com mais opções e gratuitos, então o pessoal começou a migrar mais para outros tipos. E daí o EndNote tem o EndNote Basic, que era muito usado, muito conhecido, porque ele tinha vínculo com Web of Science, então tinha uma grande empresa por trás que meio que dava força para ele, né? Notoriedade e tudo mais. Só que o problema é que ele é, como o nome dele diz, é bem básico. Tipo, ele só tem online, bem restrito. Daqui a pouco eu mostro aquele comparativozinho básico. E depois de um tempo começou a ter outros gerenciadores. Na verdade, eu não sei muito bem os termos de histórico. Eu sei que esses aqui são mais recentes, principalmente no sentido de ter a mesma possibilidade e que os outros tinham, né? O Zotero, então, ele é o meu preferido, então toda hora eu posso acabar sendo um pouquinho, né, se chama... tendenciosa a falar que o Zotero é lindo e maravilhoso, mas eu percebo também as limitações dele, e daí quando ele perde, eu infelizmente tenho que admitir que ele perdeu para algum outro. E nós temos o Mendeley também, que daí a grande diferença entre o Mendeley e o Zotero é que o Mendeley inicialmente era código aberto, mas depois ele foi comprado pela Elsevier, acho que é Elsevier agora que tem, e deixou de ser código aberto, e isso restringiu muito ele, e com o tempo eu comecei teve o problema recentemente, que várias pessoas perderam a sua biblioteca, e se tu tá no meio de um trabalho e tu perde sua biblioteca, não é muito bom, principalmente se tu tem que publicar o artigo, submeter o artigo, ou tua banca é logo ali na esquina, coisas do gênero. E o Zotero, ele é open source, então tem uma das grandes coisas legais dele é que tem uma comunidade muito grande por trás. Então, tipo, eu já trabalho com ele há uns 10 anos e ele já está muito mais avançado do que já foi antes, sabe? Tá com muito mais recursos, né? E daí, como o Zotero e qualquer outro gerenciador de referências, daí eu vou falar uma coisa para vocês, tipo assim, eu vou falar do Zotero, eu digo que eu prefiro ele, mas isso depende muito da tua personalidade como autor ou de pesquisador, o que tu vai preferir. Mas o certo que vocês têm que sair daqui sabendo do curso tem que usar um gerenciador. Né? Tipo, trabalhar, fazer uma formatação, trabalho sem o gerenciador não é muito bom quando tu tem uma ferramenta que pode te ajudar. Então, o Zotero pode te ajudar na criação da tua biblioteca pessoal, então tu reúne tudo e tu organiza tanto as referências quanto os arquivos, então tua biblioteca fica toda num lugar só. No fichamento, anotações, resumos, comentários, que a gente vai mostrar mais adiante, que tudo que for documento que vocês lerem, vocês podem fazer um comentário. Também é possível compartilhar as referências com os pares, ou se está fazendo um trabalho em grupos, tem que mostrar para o orientador alguma coisa, tudo isso é possível com compartilhamento dos grupos do Zotero. Também tu pode organizar tuas leituras usando as tags, as pastas, tem várias opções de organização. Depois, na hora de formatar as citações, tu pode escolher o formato que tu quiseres, porque cada periódico vai ter também o seu formato, então isso tudo o gerenciador vai cuidar, desde que a tua biblioteca esteja completa, com todos os dados, né, então a descrição certa da referência, então tu consegue gerar a lista.
E também tu consegue gerar listas automáticas de referências para bibliografia, se tu quer mostrar o teu escopo de leitura, coisa assim, tu pode dar assim. E daí o que que tu precisa, né? Tu tem aqueles teus PDFs que tu fez uma pesquisa, achou um PDF lindo e maravilhoso, disse, esse aqui tem tudo a ver com o meu trabalho, daí tu vai lá e salva numa pasta com um nome dentro de uma subpasta, e daí depois tu não sabe mais. Daí no outro dia seguinte tu faz a mesma coisa, e daí o mesmo arquivo que tu salvou na pasta A tá salvo na pasta D e na subpasta 4, então com o Zotero, tu pega todos esses PDFs, joga para dentro dele e vai diminuir as duplicatas também dos arquivos, né? E também quando tu faz uma busca, seja na EBSCO, então seria a Academic Premier, Eliza, várias outras bases, tu faz a busca. Ou no Operário Capes, Scopus, Web of Science, PubMed, Cielo, tu faz a busca e tu tem os metadados, que a gente chama das referências, que tu alimenta a tua biblioteca. Lembrando que se eu estiver falando muito rápido, por favor, avise, que daí a Marina me fala para eu ir mais devagar. E qualquer dúvida, por favor, me interrompa. Luísa, eu acho que tu até vai falar um pouco sobre isso agora, mas o João Marcos já está perguntando se existem limitações de espaço e quantidade de referências que o Zotero aceita. E eu acho que é mais ou menos essa parte que tu já está começando a tratar agora. Isso, que é da capacidade de armazenamento, né, que a gente fala. Então, na questão da capacidade de armazenamento, se tu for ver, né, o Mendeley vai ganhar do Zotero, né, porque ele tem 2 GB de armazenamento e o Zotero só tem 300 MB. E esse um tamanho que não paga, né? Nós estamos aqui pensando na questão gratuita. Só que daí o Mendeley agora, até faltou eu colocar aqui a atualização, que o Mendeley agora tem uma opção também de tu comprar espaço dentro dele para ter mais espaço. Assim como os Zoteros já tinha essa opção. Mas o Zotero tem uma outra possibilidade. Tu pode, se tu já tem, tu já compra espaço no Google Drive, no OneDrive ou Dropbox, tu não precisa comprar espaço no Zotero. Tu pode utilizar os teus 300 MB, que são gratuitos, só para aquelas... para armazenar as tuas referências, e se tu for pensar em quantidade, os metadados, digamos, que seriam os metadados, e se tu for pensar nisso, é uma infinidade de referências possível. Eu tenho mais de 5.000, já cheguei a ter bibliotecas com mais de 10.000 referências e nunca atingi essa cota de 300 MB. Porque os metadados das referências não é isso o que vai ocupar o espaço. O que vai ocupar o espaço são os arquivos, os PDFs que tu tiver, né? Então, são os PDFs que tu precisa tentar encontrar uma outra forma de armazenar para poder não atingir os 300 MB. Mas também, vou dizer para vocês que não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Tu também precisa ter uma biblioteca muito grande e com PDFs muito grandes para poder chegar nos 300 MB. Então, se tu tiver ali, igual a Vanessa contou para vocês, que quando é artigo, ela coloca dentro do Zotero, mas quando é algum PDF de livro ou coisa assim, daí ela não guarda na biblioteca dela, ela mantém só o link. Então é uma possibilidade de fazer alguma coisa desse gênero. E eu vou mostrar para vocês que o que eu faço aqui, eu tenho armazenado no Google Drive todos os PDFs, todos os anexos. Então eu tenho a minha biblioteca no Zotero e sincronizo onde quer que eu vou e tenho armazenado os arquivos separados, assim. Mas sempre lembrando, tu não precisa fazer isso. É só quando tu chegar num ponto que tu realmente tem muito material e daí tu vai pensar nessa parte. Luísa?
Diga. Um pouquinho mais adiante tu vai falar do Zotfile pro pessoal e dos vídeos também de configuração, né? Porque o pessoal justamente está perguntando como fazer essa expansão do armazenamento. Ah, tá. Do Zotfile, da instalação do Zotfile, eu já deixei nas notas compartilhadas o link pro videozinho da instalação dele. Mas do armazenamento eu vou deixar mais para adiante mesmo, para mostrar como é que eu faço a configuração. Mas então, algumas diferenças, né, entre Mendeley, Zotero e EndNote Basic. Esse aqui, a gente ainda fala dele, porque tem vezes, volta e meia, tem alguém que pergunta ou ainda está usando, mas a minha sugestão é nunca use esse EndNote Basic, porque ele é muito restrito. Por exemplo, tu não tem... Se tua internet está com problema, se deu uma chuva dos diabos, que nem a de hoje, e caiu a internet, caiu luz, coisa assim, tu não faz mais nada, né? Mas, porque tudo depende daquela conexão. Já o Mendeley e o Zotero, eles têm a versão desktop, então e sincronização. Então, o que tu fizer num computador, vai estar na nuvem, e daí depois tu tem que, como ir em outro computador e ver essa informação de novo. Todos eles tu consegue incluir esses anexos em PDF, mas daí tu vai, quando tu incluir, tu vai consumindo esse espaço, né, que a gente tem. Outra coisa que o EndNote não tem, que é a possibilidade de fazer anotações e destaques nos arquivos do PDF. Depois tu buscar o conteúdo dos arquivos PDF. Mas as duplicatas é a única coisa que, por exemplo, se tu faz uma revisão sistemática e daí deu um resultado muito grande, a única coisa que o EndNote meio que ganha na rapidez, digamos assim, mas não na qualidade, é na exclusão de duplicatas, porque ele faz isso em bloco e não tá nem aí para a qualidade da... tipo assim, é bem mais... O Zotero, eu já fiz esse questionamento para eles no fórum, e eles primam pela qualidade. Para eles, às vezes, as informações utilizadas para verificar se é uma duplicata ou não são adequadas. Então, eles vão lá e dizem por isso que eles não fazem do jeito que o EndNote Basic faz. Daí outra coisa que nós temos são a questão dos estilos de referências. O EndNote Basic ele é muito restrito, depende do que eles fizeram de estilos. E ao contrário do Zotero e Mendeley, que utilizam um outro formato, que é o CSL, que várias pessoas podem atualizar o estilo, fazer um novo estilo. Então, tu pode ter estilos por periódico. Nós fizemos recentemente, a Priscila, que fez mais da revisão da nossa BNT, daí que nós temos os campos como que preencher lá no site das bibliotecas. E deixa eu ver o que mais. Assim, e uma outra coisa diferente que o Zotero tem atualmente, se tu trabalha com Google Docs, ele não só tem compatibilidade com Word, LibreOffice, mas também tem com Google Docs. Todos eles permitiram, deixa eu ver o que mais. A questão dos grupos também, que é interessante que o Zotero tem muito mais possibilidade, a quantidade de grupos não tem limitação, né? Enquanto que o Mendeley tem. Sobre a questão que talvez, se tu gosta mais de rede social acadêmica, o Mendeley está na frente, porque ele veio com esse propósito já de início, né? Enquanto que o Zotero ainda está tateando nesse sentido, mas provavelmente é para onde ele está se levando, porque todos os usuários têm perfil, então é uma coisa para no futuro ter essa parte da rede mais controlada. E a outra coisa que eu acho interessante também é que o Zotero tem a versão em português. Então, quando tu tá num programa novo, o ideal é que seja na tua língua nativa, para te não se perder tanto, né? Então, o Zotero tem a versão em português, enquanto que o Mendeley prometeu e até hoje eu não vi. E uma outra coisa também é a importação de notas e comentários, que isso aqui é muito importante, por isso que a gente fala sempre para instalar o Zotfile junto, sempre que instala o Zotero, instala o Zotfile. E nisso eu faço um parênteses, que
Uma das coisas mais interessantes do Zotero é exatamente isso. Quando alguém vê uma necessidade que o Zotero ainda não atende, às vezes a pessoa vai lá, desenvolve, ou então contrata alguém para desenvolver essa extensão, né? E depois de um tempo, o próprio Zotero vai incorporando essas modificações quando é uma coisa que todo mundo tem interesse, coisas assim. Então, isso é uma coisa interessante. Por exemplo, o Zotfile, uma coisa que o Zotero ainda não fazia, que era renomear os PDFs. Daí o Zotfile já fazia isso. Então, depois de um tempo, o Zotero começou a fazer isso também. Então, é aos poucos que o Zotero vai pegando essas outras funcionalidades. E daí a mágica, né, que a gente sempre fala, que depois tu vai lá no texto, faz as tuas citações, já fica no formato, e depois a lista de referências também. Daí lembrando que antes como é que tu vai alimentar a tua biblioteca, né? Primeiro tu tem que localizar as fontes, as informações necessárias, e vai salvando os documentos no Zotero. Aqui nós temos, daqui a pouco eu vou mostrar direto no meu Zotero. E só lembrando, então, o que a Vanessa tinha comentado com vocês, que a gente tem que ir atrás do formato RIS, né? E, por exemplo, na Elsevier, que é Scopus, Embase, tu sempre vai atrás do formato RIS. E daí tu tem algumas exceções, por exemplo, no PubMed, que tu vai procurar pelo Citation Manager e ele vai salvar esse formato NBIB. Aí tu vai ter como exportar até 10 mil citações. E pensando, né, 10 mil citações, o que tu faz com tudo isso, né? Então, é o trabalho pro Zotero, que tu vai colocar tudo ali. Então, vamos lá para... Agora eu vou começar a compartilhar minha tela, e agora sim eu não vou saber mais nada do que vocês estão falando. Então, aqui eu tenho o Zotero aberto, então vamos fazer um reconhecimento dele. Deixa eu fazer um teste aqui. Tá. Não sei agora o que vocês estão vendo. Estão vendo a minha tela maior aqui? Sim, tá com zoom. Então vamos lá. Vocês estão vendo aqui os botõezinhos. Esse aqui é quando eu quero criar uma nova coleção. Daí, tipo, eu tenho aqui a minha biblioteca, e daí eu vou criar uma nova coleção, uma nova pasta. Então, eu venho aqui, clico, e ele vai aparecer essa caixinha. Eu vou dizer qual que é a nova coleção. E vai criar a pastinha. Deixa eu tentar ajustar um pouquinho esse negócio de zoom aqui. A pessoa nunca usou o zoom, ela começa a fazer. Eu acho que vai ter que desistir do zoom. Luísa, tu tá com as duas telas, né? Ele tá mostrando só uma parte da tua tela. Tá. Cara. Agora a gente consegue ver o Zotero pequenininho num canto, assim, à esquerda. Agora tá ampliada. Sim, agora sim. Então eu criei a nova coleção com esse botãozinho. Mas aí isso aqui é para eu criar uma coleção ali. Se eu clicar aqui de novo, eu vou criar uma nova coleção. Agora, se eu quiser criar uma subcoleção, eu tenho que clicar com o botão direito nessa nova coleção e daí pedir para uma nova subcoleção. Coleção. Ele fica andando. E daí, depois nós temos os botõezinhos, que esse aqui é quando eu quiser adicionar um item do zero, que eu não consegui importar de outro jeito. Esse aqui é a forma de importação que a gente chama de semi-direta. Esse aqui é para adicionar uma nota. E esse aqui é para o anexo. Eu vou desistir do zoom. Eu não estou sendo muito feliz com ele.
Então, vamos primeiro à forma de importação, que vocês fizeram ontem com a Vanessa, né? Vocês fizeram uma busca, então vamos fazer uma busca no Cielo, por exemplo. Luísa, só interrompendo rapidamente o pessoal, se vocês quiserem ampliar a visualização, tem aquele botãozinho bem à direita, acima da tela, onde está aparecendo o computador da Luísa, vocês clicam ali, ele vai ampliar para a tela inteira. Se vocês quiserem participar no fórum, é só dar um ESC para reduzir de novo a tela e aí vocês podem colocar as dúvidas no bate-papo. Obrigada, Marina. Que eu tentei aqui aumentar o negócio para vocês enxergarem um pouco mais. Ah, mas tem uma coisa que eu posso aumentar. Tamanho da fonte, eu tinha esquecido. Mas também não vai fazer muita diferença, porque chega um ponto que começa a desconfigurar. Mas dá para ter uma ideia. Então, eu fiz uma busca, né? Tipo, aqui, eu sou muito criativa, sempre faço a mesma busca. E daí eu seleciono todos e peço para exportar. Daí eu peço aqui todos os registros e o formato que eu procuro é o RIS. Então, quando eu tenho RIS, eu pego o RIS. Daí, o que ele vai fazer? Eu vou pedir para salvar o arquivo. E ele vai estar na minha área de trabalho. Daí, agora, eu vou lá no meu Zotero, em arquivo, importar. E ele vai me perguntar o que é que eu quero importar. Daí, eu venho e digo que eu quero. Eu tenho muitas coisas. Não, deve estar na minha pasta de download, então. Aqui, Export RIS. Daí eu escolho, eu peço para ser numa pasta nova, que daí fica mais organizado. Dou Next. E Finish. Então, ó, ele importou 20 itens e estão todos aqui nessa nova pastinha Export. Daí eu dou Finish e daí eu vejo aqui, ó, estão todos os itens com as os seus metadados, a descrição, né, da referência com título, autor, resumos, informações básicas. E às vezes ele puxa esses... Esqueci o nome desse negócio. É tipo uma visualização do link para a página. Mas aí se eu tenho uma outra forma de exportar também. Vocês podem ver que tem esse conector, que também tem o link do videozinho que explica como instalar o conector, se vocês tiverem alguma dificuldade. E a gente, depois que está instalado o conector, sempre vai aparecer alguma coisa aqui no cantinho superior direito. Então, por exemplo, se eu for no Google Books, deixa eu ver. Aqui. Eu vou ter que melhorar minha livros, a minha criatividade. Mas por enquanto, ó, vocês estão vendo, ó, o iconezinho virou um livrozinho. Então, se eu quiser salvar, é só eu clicar ali no livrozinho, tá indo lá para minha pasta. E nesse caso, ó, ele foi para minha pasta Export. Se eu quiser escolher uma outra pasta, eu também tenho como fazer essa, ou mudar quando eu chegar lá na coisa. Então, por exemplo, se eu for outro lugar que eu posso, assim, no canal do YouTube. YouTube. Por que você não lembra se é assim mesmo? YouTube. .com, por isso que eu não achei. Super 8. Ó, nós temos aqui o canal do Super 8. E daí, por exemplo, se eu quiser salvar um vídeo, ó, vocês podem ver que tá ali. Ele reconheceu como videozinho, então é só eu clicar e ele vai importar as informações
como um videozinho. Daí, para eu ver como é que ficou, eu venho aqui no meu gerenciador. Volta e meia pode ser que alguma informação não tenha vindo adequadamente, então a gente tem que ajustar. Mas, por exemplo, aqui não tem o diretor, que daí no caso é quem seria o autor do vídeo, coisa do gênero. E aquele do livro, ó, a Moreninha veio, faltou o lugar. Então eu teria que olhar o livro para ver qual que é o local de publicação. E daí tu fica, mas como é que eu sei esses campos, né? Quais são os dados que eu preciso observar quando eu for preencher? Daí tu vai lá no site da Bibliotecas, que eu tem um link aí para vocês nas notas compartilhadas. Em ferramentas, dentro dos gerenciadores, tem um guia dos preenchimentos de campos, tanto para o Mendeley quanto para o Zotero. Mas isso pensando na BNT, mas esses campos básicos da BNT servem para a maior parte das normas. Então, se tu pensar na estrutura básica, tu provavelmente vai estar atendendo a maior parte dos formatos. Então, por exemplo, se eu quero um livro, eu tenho que observar esses campos basicamente para preencher, para completar. E assim vai. E aqui tem vários formatos, vários tipos de vídeo, de vários formatos, e sendo que o Zotero tem uma previsão de formatos muito maior do que o Mendeley. E acho que até agora. Então, eu mostrei para vocês a importação indireta, que é quando eu exporto aquele arquivinho da base de dados. Eu mostrei a semidireta, que é quando eu clico no botãozinho que tem lá no navegador. E agora eu vou mostrar para vocês a direta, que é quando eu pego o ISBN, ou DOI, ou PubMed ID, ou algum ID, que são como se fossem CPFs do livro, no caso do ISBN. O DOI é dos artigos, às vezes capítulo de livro, quando tem na internet. O PubMed ID é dos artigos indexados no PubMed. Então, por exemplo, eu pego aqui o ISBN, que fica lá na contracapa do livro, acho que é contracapa, na última capa, lá perto do código de barras, e eu digito o número do ISBN e ele vai buscar online as informações básicas desse livro. E daí ele buscou, por exemplo, aqui, ó, foi na OCLC, então, e ele puxou, número da edição. Isso aqui tá meio estranho, não tem edição, então não tem edição. É Nova York, daí eu confirmo se é esse mesmo editor, o ano e tudo mais. Daí eu posso vir aqui e fazer 360 e coloco o ISBN. E o que é o DOI? O DOI é, por exemplo, aqui no Cielo, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. O DOI é esse número aqui, ó. E geralmente fica identificado nos artigos, principalmente do Cielo, eles ficam sempre aqui em cima. E geralmente, porque é o identificador único daquele artigo. Então, se tu, inclusive, quando tu for preencher o teu Lattes, com o DOI agiliza horrores no preenchimento, ó. Daí eu coloquei o DOI e ele já puxou os metadados, né? E o catálogo, ao invés de ser LC, foi esse da Crossref, que é onde registram os DOIs. E uma coisa interessante, ó, quando eu usei o DOI, olha o que ele fez. Ele puxou o texto completo. Então, o texto completo desse artigo já está aqui no meu vinculado ao meu artigo aqui. Então, se eu der 2 cliques, ele abriu o PDF, né, que ele já puxou ali. Uma outra forma de eu puxar o PDF é quando eu estou com ele aberto assim, né? Tipo, eu estou com a referência e uso
quando fica esse iconezinho. Se estiver disponível, sempre lembrando, se estiver disponível. Luísa, Então, não tá aparecendo o Zotero pra gente. Tu tava mostrando... Ah, agora sim. Ah, tá. Acho que é porque eu mudei a ideia muito rápido. Então, vocês viram que deu ficou vinculado o PDF ali, né? Quando eu usei o DOI para puxar os metadados. E ele puxou o artigo completo junto. E se eu vier aqui na página do artigo e aparecer esse iconezinho, eu clico, ele vai puxar os metadados e se tiver disponível o PDF, ele já está puxando o PDF e já está salvando o PDF lá na minha biblioteca. Então, se eu vier aqui, já está aqui, o PDF vinculado à referência que eu acabei de puxar. E, deixa eu ver se... Uma coisa interessante, observem o seguinte. Quando eu puxei com os metadados e quando eu exportei em formato RIS, ele exportou o formato, o título em inglês. No DOI, ele não puxou o resumo. No RIS, ele puxou o resumo. E quando eu fiz direto ali, ele puxou o título em espanhol, mas o resumo em inglês. Então, que algumas coisas não fazem sentido, porque na verdade esse artigo está em inglês, então o título lá tem que ser corrigido. Ah, é porque esse está em espanhol aqui. Que coisa estranha. Porque a periódico é espanhol, então ele vai ter esse viés. Então, às vezes, tu tem que dar uma revisada, confirmar se realmente pegou os dados certos, porque se o texto completo que tu teve acesso é em inglês, o ideal é que o título seja em inglês. Então, mas isso tu só vai cuidar realmente depois no momento que tu for citar, né? Luísa? Obrigada. Até em relação a isso, por exemplo, tudo que a gente baixa da Web of Science da Scopus sempre vão vir com título e resumo em inglês, porque é a língua que as bases usam, mas não necessariamente o conteúdo está nessas línguas, né? Então, se tem o texto completo, também é importante comparar com o que está nos campos de título, com o que está nos campos de resumo. Isso. Inclusive se a gente pega o PubMed, por exemplo, que ele é interessante, que quando tu faz uma busca nele e o artigo é em outra língua e foi traduzido, deixa eu ver se ele fica em colchetes o título. Então, se aparece algum aqui, você tem... Esse artigo aqui, não é... Esse aqui foi traduzido... Esse aqui é o inglês. Mas o artigo original, tá em hebraico. Hebraico? É hebraico. Então, se eu for ler o artigo original, que está nesse periódico que não faço ideia se eu tenho como acessar. Mas, por exemplo, eu venho aqui, eu vou puxar os metadados e ele vai puxar o nome em inglês. E eu vou procurar por ele em inglês, porque eu não sei hebraico, até eu chegar no periódico e tentar encontrar. Mas é mais ou menos essa a ideia. Esse aqui também. Esse aqui tá numa língua indeterminada. Esse eu nunca tinha visto. Mas daí é só tu exportar e vai. E assim, como eu tinha falado para vocês, né, do PubMed ID, eu já mostro, já que eu entrei no PubMed, ele é esse aqui, o númerozinho que fica nas referências ali, nos dados do artigo. E quando tu usa o PubMed ID, ele não puxa o metadado, mas acho que aqui também não vai fechar. Puxou. Aqui ele puxou, pelo menos está tentando pegar o PDF, mas não conseguiu. Mas, tipo, ele está em acesso aberto. Então, às vezes tem esses detalhes que tu tem que cuidar, porque pode ser que ele não tenha, não consiga pegar, mas ele tem. Até vou fazer um teste. Então, por exemplo, se tu
tu pegou a referência, né? Puxou a referência e não tem o texto completo. Tu pode tentar clicar com o botão direito sobre a referência que não tem texto completo e pedir para ele encontrar o PDF disponível. Pode ser que ele encontre, pode ser que ele não encontre. Então, é uma tentativa. E se tu tiver o teu DOI configurado, teu proxy configurado, a tua possibilidade de encontrar mais PDFs, aumenta a tua possibilidade de encontrar mais PDFs, porque tu não vai ter só a possibilidade de encontrar os PDFs que são de acesso aberto, mas também aqueles que a URGS tem acesso. Então, por isso que a gente recomenda, quando for fazer essa varredura para poder encontrar quais tem PDF, configurar o proxy antes. Que eu não configurei o meu proxy, então a gente vai ver o que ele vai achar de PDF. Enquanto ele está pensando, que ele vai ficar procurando aqui, vou mostrar para vocês um caso que, por exemplo, eu não consegui importar, não tinha DOI, eu não achei link nenhum na internet, não tinha SBN, não tinha nada, daí eu vou ter que fazer manualmente a inclusão dele. Então, eu posso vir aqui e vou mostrar então como incluir uma seção de livro. Seção de livro é capítulo de livro, tá? Porque ele chama seção de livro. Então, deixa eu pegar um capítulo de um livro aqui. Então, vamos lá. Eu vou pegar o título, pensando, daí lembrando que a gente tem que ver de acordo com esse manualzinho, quais são os campos que eu tenho que preencher. Daí eu venho aqui delineando, estudos de corte. Daí o autor do capítulo. E daí quando eu termino de escrever, eu tenho duas formas de escrever o nome do autor. Vocês podem ver que tem esse botãozinho aqui no lado. Se ele estiver nós temos a ordem direta e a ordem indireta. Que a ordem direta é quando a gente começa pelo sobrenome. E a ordem direta é quando tu tem o nome completo. Então, por exemplo, eu venho aqui, coloco o nome do autor, que é Thomas B. Newman. E daí, por exemplo, se estivesse escrito na ordem direta, eu vou lá rapidinho, já escrevo e já passo para o próximo. Que daí eu não tenho que ficar pensando, eu primeiro tenho que fazer, que isso é uma coisa que eu gosto do Zotero, que é bem melhor do que o Mendeley. Que tu simplesmente escreve os nomes e daí depois tu vai e diz para ele inverter, tá na ordem direta, e daí eu falo para ele, inverte, muda para 2 campos. Então ele automaticamente pega a última palavra e joga para ser o sobrenome. O único cuidado que tu tem que ter nesse caso é quando tem o filho, o neto que é com um T só, porque quando é com 2 T's ele é um sobrenome de verdade. Filho, sobrinho, júnior, essas coisas chatas que vão atrapalhar a tua vida, porque tu pode colocar o nome completo, então, por exemplo, o autor do livro, que aqui a gente tem os autores do capítulo, e agora a gente vai ter os autores do livro. Então, eu começo aqui. É o Stephen E. Hurley, é o autor. E faz de conta que ele fosse júnior. Daí eu não poderia vir simplesmente fazer assim, porque vai jogar o meu júnior lá para trás. Então, eu vou ter que tirar esse júnior. Tem várias formas que tu pode fazer isso, Tu pode inverter e daí depois tu só adiciona o júnior, Eu acho mais fácil isso. Mas tem várias opções do que tu pode fazer. E daí depois tu tem o Cummings, mas também tu pode preencher já no formato primeiro sobrenome, no primeiro campo sobrenome, e depois tu vai para o próximo campo e coloca o prenome do autor. Então, aqui o que eu fiz? Tem um capítulo do livro, que eu tenho o título do capítulo, os autores do capítulo, os organizadores do livro, e depois eu tenho que
Agora eu não sei onde... Ah, tá aqui. Daí, quais são as páginas? É da página... Eu preciso das páginas. É da 115 a 125. 115 a 125 são as páginas do capítulo. Daí, o título do livro é dele... a pesquisa clínica. Tem subtítulo. Então, uma abordagem epidemiológica. E daí depois eu tenho o número da edição, eu só coloco o número, o local e o ano. A editora e o ano. Então, Porto Alegre, Archimed, 2008. E aqui eu tenho os dados básicos de acordo com aquele guiazinho do que eu coloco num capítulo de livro. Então, deixa eu cadê o capítulo de livro aqui. Luísa, diga. A Juana está trazendo uma pergunta sobre preenchimento. Ela está perguntando se existe campo específico para o subtítulo. Infelizmente, não. Daí a gente tem um problema ainda nessa questão, que a gente não consegue, pela BNT, né, o subtítulo não é para ser negrito, não é para ter o destaque, mas a gente ainda não conseguiu fazer essa separação, então acaba ficando os dois com o destaque. Então, quando tu for colocar o subtítulo, tu tem que colocar o título, 2 pontos e o subtítulo, porque um dia a gente espera conseguir vencer nessa questão. E daí ali eu tenho um capítulo do livro feito. E aqui, ó, vocês podem ver que enquanto a gente estava fazendo o capítulo de livro, ó, ele já foi procurando os PDFs, ó. Teve uns que ele achou, teve outros que ele não achou. Mas o não achar não significa que não esteja disponível o PDF gratuito em algum lugar, tá? É só porque ele não conseguiu achar do jeito rápido dele, então... Mas já é ó, vocês podem ver que eu tenho esse clipezinho aqui, ó. Se eu organizo pelo clips, eu posso ver que daquelas referências que eu tinha, que eram umas 22 ou mais ou menos, 14 já tem o texto completo. Então, agora só falta as outras. Daí eu posso, por exemplo, esse áreas aqui, eu dou 2 cliques, ele abriu a referência, o artigo só tem XML, tá? Não quero esse aqui, não. Eu quero um que tenha um PDF. Deixa eu ver aqui esse outro. Vamos ver se esse aqui vai ter. Tá carregando. Peraí, deixa eu... Ele tá carregando. Quando ele terminar de carregar, eu mostro pra vocês se ele achou ou não. Porque daí eu posso tentar encontrar. Daí tem outra forma de incluir o PDF. Então, nós já fizemos esse, já fizemos esse. Essas aqui são as notas. Que uma coisa interessante, então, que eu vou mostrar para vocês quando ele está carregando, para ver se eu consigo outra forma de incluir um PDF, é essas opções aqui, que tipo, vocês perceberam, né, que o Zotero ele é separado em 3 painéis, né, que é o painel da esquerda, que mostra as bibliotecas, as pastas, né, a tua biblioteca e a biblioteca dos grupos que tu participa. Depois tem a área onde mostra o conteúdo daquela tua pasta selecionada. Então, se eu clicar nessa aqui, vai mostrar que tem nessa e por aí vai. E nessa terceira aba vai mostrar as informações do que tu selecionar da tua pasta. Então, ele vai ter 4 abas: das informações, das notas, que são anotações, daí tipo todos aqueles... as anotações que tu fizer de algum livro, alguma coisa assim, da tua leitura, tu vai incluir aqui.
a tua ficha de leitura, né? As etiquetas, que são as palavras-chave, daí tem essas que vêm automaticamente com ele, quando tu importa, e tem as que tu mesmo pode adicionar. E depois os relacionamentos. Daí os relacionamentos, uma dica que a gente dá é, por exemplo, se eu tenho um capítulo de livro. Então, tipo, aqui eu tenho um capítulo do livro. Aqui eu acabei de ver que eu escrevi coisa errada ali. E daí eu tenho o livro. Então, eu relaciono um com o outro. Então, quando eu selecionar o livro, eu vou ver todos os capítulos que eu tenho na minha biblioteca daquele livro. E por aí vai. E daí deixa eu corrigir. Delineando. E aqui também. Delineando. Não, tá certo. E a gente vai falar um pouquinho mais de cada um deles. Daí deixa eu baixar aqui, ó. Ele achou o PDF, tem aqui, ó. PDF em... Tem espanhol ou tem inglês? Vou baixar um inglês. Tá. Daí, ó, baixei o PDF. Eu poderia ter feito de um outro jeito, que não fosse baixar o PDF. Mas eu vou só baixar o PDF porque o negócio tá lento aqui. Então, esse aqui é desse aqui. Eu vou pegar esse PDF que eu baixei. Se eu abrir, deixa eu mostrar na pasta, que eu acho que fica mais adequado. Eu pego esse PDF que eu baixei e jogo para dentro daquela referência. E isso vocês têm que tomar cuidado, ó, que tem que ser nessa sombrinha. Quando eu sombrear a referência, é nessa referência que eu vou deixar. Se eu deixar nessa linhazinha azul, eu vou jogar na minha biblioteca. Então, nesse caso aqui, eu quero vincular essa referência que eu já tenho e jogo o PDF ali, ó. Já está salvando o PDF. E uma coisa que vocês devem ter percebido é que todos os meus PDFs, eles estão com esse linkzinho, que vai ser diferente do padrão do Zotero, porque esse aqui é aquela configuração que eu contei para vocês, que os meus PDFs estão sendo armazenados em outro lugar. Porque toda vez que eu coloco um anexo, né, a gente tem 3 opções de anexo, um link para uma página. Então, por exemplo, esses aqui, ó, que são essa paginazinha azul com esse símbolozinho cinza embaixo, são links para páginas web. Então, se tu ver aqui, ó, ele tá com link para essa página. Se for um formatinho de PDF com um linkzinho, é porque é um PDF com link para algum lugar. E daí tem uma outra opção, que é quando eu faço que é o que ele chama de cópia armazenada do arquivo, que é quando o PDF, deixa eu pegar esse aqui, vai para dentro. Mas ele está automático. Eu não vou conseguir mostrar para vocês. Só vou desconfigurar uma coisinha aqui para mostrar para vocês. Aqui. Tá. Vou tentar de novo. Então, tem a outra forma que tu simplesmente anexa um PDF. Então, vocês podem ver que ele está... o PDF foi armazenado dentro do Zotero, que daí ele está ocupando aqueles 300 MB. E como que eu sei disso? Porque eu já estou acostumada com isso. Mas tu sabe mesmo por causa do símbolozinho. Se tiver um linkzinho, é um link. Se tiver o formato do documento, então ele é um documento que está armazenado dentro do Zotero. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Não sei se vocês estão conseguindo, se tem alguma dúvida até agora dessa coisa dos dados.
E quando vocês forem pegar todos os PDFs que tem na alguma pasta de vocês, vocês vão fazer esse procedimento. Deixa eu fechar aqui. Pegar, deixa eu ver se eu acho aqui uma pasta. Vocês vão pegar os PDFs. Onde é que eu tenho PDF? Aqui, acho que é aqui. Não é aqui que eu tenho PDFs. Eu podia jurar que eu tinha um lugar que eu tinha PDFs soltos. Aqui, eu tenho os 3 PDF aqui, ó. Eu pego os PDF, pensa que vou fazer aqui nessa publicação. Tinha todos aqueles PDFs soltos lá no meu computador. Eu simplesmente pego os PDFs e arrasto para dentro do meu Zotero. E o que ele vai fazer? A partir do PDF, ele vai procurar os metadados daquela referência. Ó, tem alguns que ele acha, tem outros que ele não acha, tem umas coisas que vai ser meio estranha, e daí depois tu vai ter que abrir. O que se veio a coisa certa ou não. Tem alguma coisa estranha nesses metadados, porque ele não achou, porque era um evento, então isso faz sentido não achar. Então daí depois eu vou lá e completo as informações que faltaram. E daí, por exemplo, esse aqui, ele achou direitinho as referências, os metadados da referência. Já esse aqui não achou, mas daí nesse que ele não achou, eu venho aqui, clico no botão direito e crio um item py para ele. E completo de acordo com as informações que eu tenho no documento. Então, por exemplo, aqui, ó, esse aqui é o título. Eu venho aqui, colo o título. É uma apresentação de um trabalho, um evento, então é o formato, o tipo do item é conferência. O autor é essa Diana Rifani. Daí, ó, eu copiei em ordem direta. Vou copiar o outro nome também em ordem direta. E depois só clico aqui no botãozinho e ele desvira para poder transformar no formato certo. Daí o ano, que é 2014. O nome da conferência é Seminário Nacional das Bibliotecas Universitárias. Daí a gente tem que usar os extras para poder preencher. É 18. O lugar do evento foi Belo Horizonte. 2. As páginas não tem. E assim eu vou preenchendo os dados. Daí, quando eu já esqueci todas as outras informações, daí eu tenho que ir lá naquele manualzinho e perguntar: trabalho apresentado em evento. O que é que eu preciso quais são os dados que eu preciso? Então, título, autor, data. Se tiver a data, não tem. Nome da conferência, o lugar, o editor. Nós não temos editor ali. SNBU. As páginas nós não temos, mas foram 11 páginas, então páginas. Então tem coisas que a gente às vezes não tem, mas a gente tem. E daí o número, que é aquele campo extra que a gente usa para poder preencher quando não consegue os dados. E uma outra coisa legal também do Zotero é que, por exemplo, esse aqui, ó, ficou todo em caixa alta. Não pode ser caixa alta, tem que ser normal, né? Tem que ser escrito normalmente. Então, daí eu venho aqui, clico no botão direito, e daí eu tenho duas opções. Ou colocar todas as iniciais em maiúsculas, ou só o início da frase em maiúsculo. Eu vou colocar só o início da frase em maiúsculo e vou corrigir aqui a Universidade Federal do Paraná, que tem que ser, que é nome próprio. Daí o resto, agora tá arrumadinho o meu título. Agora eu vou pegar a apresentação para eu poder me achar, se eu não esqueci de falar nada para vocês. Das importações, exportações, todo mundo... Tudo certo por aqui?
Então, a próxima coisa que a gente vai ver é os estilos que eu falei para vocês, né? Que a gente tem que organizar bem a biblioteca, todos os dados, preencher eles corretamente, para depois usar nos estilos. Mas os estilos... existem diversos estilos, né? Então, a gente tem que... Deixa eu pegar a apresentação para mostrar um pouco para vocês. A gente já viu esse, já viu... Tu tem que ver quais são as normas adotadas pelo teu curso, pelo periódico ao qual vai submeter o artigo, e isso vai determinar qual é o formato de citação e das referências que tu vai usar, que pode ser a BNT, Vancouver, APA, I3E, e a BNT tem várias ABNT, a Vancouver tem várias Vancouver, tipo, tem umas que é colchetes, a outra é em parênteses, a outra é sobrescrito, e por aí vai, é bem variado. Então, como que tu vê os teus estilos que tu tem instalado no teu computador? Ele automaticamente já vai instalar alguns estilos do padrão dele, ele já vem com alguns estilos. O que tu não tiver, tu vai em editar preferências. E, por enquanto, esse editar preferências é o que tem 90% das coisas que tu precisa fazer, tá aqui. Então, tu vai em editar preferências, na aba citação, e daí aqui tu vê a lista de estilos que já estão instalados no teu gerenciador. Quando tu instala, ele já vem com alguns, e outros tu instala depois. Por exemplo, aqui eu tenho esses da BNT, nossos aqui da URGS, e outros que vocês provavelmente não viram. Mas quando vocês vão precisar desses, como é que vocês descobrem? Vocês vêm aqui em obter estilos adicionais, vai abrir essa página do Zotero, que é uma página web, então se vocês quiserem ir direto na página, também é possível ir direto na página. Não é escrever a página aqui, que eu tenho que escrever o Fix. Então, da URGS, nós temos esses 3 estilos, só que esse aqui eu ainda não testei, acho que foi o pessoal do direito que fez, eu não tenho certeza como é que tá, que é a ideia que eles usam as notas e nota de rodapé, essas coisas assim, então é mais complicado. E nós temos também o que a gente indica para vocês é instalar a abreviada e a completa. Qual que é a diferença da autoria abreviada e autoria completa? É exatamente se o pré-nome do autor vai ficar completo ou se ele vai ficar abreviado. É só essa a diferença. Por que tem essa diferença? Por que às vezes tu prefere abreviada? Porque às vezes tu não consegue achar os pré-nomes dos autores. E o certo é que o que tu faz para um autor, tu faz para todos os outros. Então, por isso que a gente geralmente aconselha usar abreviada, mas se o teu orientador disser que tem que ser a completa, tu vai ter que usar o completo. Então, é sempre... Tu tem essa opção. Tudo certo aqui? Estão comigo ainda, Marina? O pessoal tá respondendo que por enquanto tá tudo certo. Tá. Porque às vezes eu fico me sentindo sozinha aqui, quando me fala. A gente já está fazendo essas capacitações por áudio conferente, por MConf já faz um tempo, mas a gente ainda não se acostumou tanto assim. Então, eu vou mostrar para vocês agora a parte de como gerenciar aquele do armazenamento, tá? Lembrando, tem que ter o Spotify instalado. E com ele é o que a gente tem a opção deixa eu ver aqui o PDF que eu não tenho. Ó, esse PDF aqui é o que está armazenado no meu Zotero. Como é que eu sei isso? Se eu clico no botão direito no anexo e peço para mostrar arquivo, ele abre o local onde está a pasta onde está esse arquivo.
vocês podem ver que está dentro de uma pasta, dentro da outra, tem dentro do storage, do Zotero, tem um monte de pasta estranha, e daí dentro dessa pasta estranha tem esse arquivo. Se eu clico no botão direito desse que tem um linkzinho, ele me mostra onde está esse meu artigo, esse meu arquivo. Então, todos esses meus arquivos, esses PDFs que eu incluí, eles estão todos nessa pasta, nessa outra pasta. Porque eu configurei assim. Então, eu vou mostrar para vocês, então, como que eu configuro. Eu venho aqui, lá no editar preferências, daí eu vou na aba avançado, arquivos e pastas, e aqui eu defino a pasta onde eu vou armazenar os meus PDFs. Eu venho aqui, seleciono a pasta, daí ok. Já estava selecionada, deixa eu ver se eu estava selecionada mesmo, porque eu já... eu acho que estava faltando selecionar storage. Acho que estava... Não, peraí, tem alguma coisa, está configurado diferente aqui. E até porque tu tem que configurar em 2 lugares diferentes. No Zotfile e no teu Zotero. Então, se eu estou nesse computador e depois eu quero ir para outro computador, eu tenho que selecionar a mesma pasta. Então, aqui... Por que não está deixando mudar? Ah, não, eu tô... Apaga isso. Eu tô indo no lugar errado. Esse aqui vocês nunca devem mudar, tá? Não façam bobagem, que nem eu quase fiz, que esse aqui tu não muda, que é o diretório de dados. Não faça como eu, que não leu o que estava fazendo. Tem que ler que isso aqui é o diretório de dados e esse aqui não se mexe. O que tu mexe é nesse aqui, no diretório de base dos anexos associados. Daí esse aqui tu vai e escolhe o arquivo, a pasta certa. Daí tu vai e já estava nessa pasta. E tu tá ok. E daí depois tu vai lá no ferramentas, Zotfile Preferences, daí tu tem que, nesse mesmo local que tu colocou lá nos avançados, nas preferências do Zotero, tu vai colocar a mesma pasta aqui no teu Zotfile. Só um adendo nesse... E quando tu chegar no teu outro computador que tiver também, para te poder fazer a sincronização, né? Porque a ideia é que tu tenha os PDFs que tu tiver no computador, tu tenha no outro. Então, por isso que tu vai usar esse armazenamento. Daí tu vai e vai ter que configurar isso no outro computador também. Essa parte das preferências Zotfile. E aqui foi aquela coisinha que eu tinha alterado, que é nessas avançados do Zotfile, que tu coloca para sempre renomear. Então, significa que qualquer anexo novo que chegue na tua biblioteca, ele já vai fazer essa alteração. Já vai... que é o que a gente... vai trocar o nome e vai alterar o armazenamento. Então, vocês lembram? Vou deixar mostrando aqui. Cadê? Que o Zanoto tá aqui, porque é esse aqui, né, que não tem o linkzinho. Eu salvei o normal dele, é ser salvo aqui. Mas eu quero que ele venha para cá. Como é que eu faço? Eu clico com o botão direito. Deixa eu fazer diferente aqui. Eu clico com o botão direito, vou numa área de attachments, e daí aqui eu faço um parênteses sobre o que eu falei para vocês que o Zotero é em português. Sim, o Zotero é em português, mas o Zotfile ainda não tem em português. Então, esses pedacinhos que foram adicionados por causa do Zotfile, então a gente acaba não... ainda está em inglês, então a gente tem que usar isso. Daí tu vem aqui, Rename Attachments, e daí o que ele vai fazer? Ele vai pegar observem o que vai acontecer com esse arquivinho aqui. Então, eu venho Rename Attachments, ele já vai me avisando, ó, aquele que estava lá desapareceu, porque ele veio parar aqui.
Então, o que o Zotfile fez? Ele automaticamente pegou aquele PDF que estava lá na minha pasta padrão, automática, quando eu adicionei no Zotero, e realocou e renomeou ele para a pasta lá do Zotfile, que eu tinha definido. Então, ele está organizando a minha biblioteca. Então, se eu quiser um dia, por exemplo, levar todos os PDFs para algum lugar, eu posso simplesmente selecionar tudo que está aqui e levar para algum lugar. É bem mais prático, eu acho. Então, a gente já viu a parte dos renomeados PDFs, daí que tu renomeia e ele vai lá e manda para outro lugar. Uma outra coisa interessante também, que eu tinha comentado para vocês, que é a parte dos duplicados, né? Automaticamente, ele vai identificar o que ele acha que é duplicado e vai mostrar para ti e vai te perguntar, isso é duplicado? Daí, tu tem como, tu seleciona, ele mostra quais que ele está achando que são duplicados, daí tu pode observar, esse aqui que eu adicionei as 14.58.53, esse lá, e tem algumas diferenças nos arquivos, daí eu vejo qual que está mais completo, se eles são realmente duplicados, e peço aqui para mesclar os 4 itens. E o mesmo nesse outro aqui, ó. Só que esse aqui é a diferença, ó, que tem um que está com o título em espanhol. E um cuidado também, uma coisa importante também observar, que quando ele mescla, ele vai, todas as informações que estavam naquelas 3 outras abinhas, que, por exemplo, quando tem uma referência, tu tem a aba das informações, das notas, das etiquetas e dos relacionamentos. A única aba que ele mescla realmente é a das informações. A aba das notas, das etiquetas e dos relacionamentos, ele simplesmente soma. Então, por exemplo, se eu tiver uma nota aqui, nota 1, e tiver um relacionamento, e tenho etiquetas, tá? Quando eu vier aqui nos itens duplicados, eu fiz na referência errada. Deixa eu ver qual que era a referência. Era essa aqui. Tá. Agora eu vou fazer uma etiqueta teste. Agora sim, vou fazer um relacionamento e uma nota aqui. Nota 2. Daí eu venho nos itens duplicados. Agora sim, vai mostrar. Ó, a nota tá aqui. A nota é dessa referência do poério aqui. Daí eu venho e vou mesclar os 3. Eu dou uma olhada nos metadados, vejo se... Ó, esse aqui eu poderia pegar o título em espanhol, mas vou manter o inglês, só que eu quero o resumo. Ou eu quero... Qual dos resumos que eu quero? Eu vou pegar esse outro resumo. Ou eu vou pegar essa outra data. Na verdade, pegar isso. Mas daí é o título curto. Vou incluir o título curto. Vou incluir esse campo extra que veio. E daí eu escolho esses que tem esse organogramazinho aqui. É o que tu pode escolher alguma das versões dos campos. Daí tu vai e mescla. E daí, quando eu vier aqui na minha biblioteca, aquele que eu mesclei, qual que foi aquele que eu mesclei? Era esse aqui. O que eu mesclei foi esse do poério aqui, ó. E o que aconteceu? Todos os 3 PDFs estão aqui, todos os outros links, a nota, tudo das 3 referências ficaram aqui. O relacionamento daquela outra também, a etiqueta teste veio para cá, então ele mescla tudo. Uma outra coisa legal também que eu gosto do Zotero, que o Mendeley não tem, é que esse painel do meio, tu tem como ter várias colunas para poder organizar. Então, por exemplo, se eu quiser mostrar o ano de publicação, então eu posso só clicar aqui e ele já ordena, né, minhas referências pelo ano de publicação.
Se eu quiser adicionar o idioma, daí eu posso organizar por idioma e vejo, esse aqui não tem o idioma, eu posso vir aqui e adicionar. Então, eu posso automaticamente, ou mais facilmente, eu vejo quais são as referências que estão faltando aquela informação que para mim é importante. Então, por exemplo, periódico, a gente precisa, na ABNT, a gente precisa incluir o campo extra. Então, eu tenho que ver no campo extra dos periódicos, daí no caso eu posso também incluir aqui o tipo de item, daí eu coloco aqui o tipo de item, deixa eu organizar, eu vou tirar o ano aqui, para a gente enxergar melhor, e vou tirar o idioma também, que eu já testei, e daí eu tenho o artigo de periódico, como vocês podem ver aqui, deixa eu ver, cadê o artigo de periódico? Artigo de periódico, a gente precisa incluir esse campo extra Publisher Place. Então, eu venho aqui, esse transinformação, eu tenho que descobrir de onde que é esse periódico. Daí eu venho aqui, Campinas. Aí, às vezes tem que se interferir. Então, eu venho aqui no campo extra e vou colocar Publisher Place Campinas. Deixa eu ver esse outro aqui. Ele vai me dizer. Não me disse, então eu vou ter que encontrar em algum outro lugar. Uma outra forma de eu encontrar é no portal de revistas da BVS. Eu vou achar aqui. É a Madrid. Então, eu venho aqui. Publisher Place Madrid. E por aí vai. Sempre não façam. E daí você tem que ir preenchendo. Por exemplo, eu quero saber, então, qual que é a publicação, porque são artigos de periódico, deixa eu tirar o tipo de item, e for o mesmo periódico, se eu pegar um Publisher Place, eu não preciso ficar pegando toda hora, porque eu já peguei para um e sei para os outros. Então, por exemplo, essa aqui que eu tenho mais de uma. Essa aqui é... não, essa aqui eu não sei. Acho que essa aqui é mais fácil de achar. Perspectivas, essência da informação. Eu acho que é Porto Alegre, mas não vai ter aqui. Até Minas Gerais. Bom, vamos dizer que é Belo Horizonte. Então, eu vou dizer que é Belo Horizonte. Então, vou colocar Publisher Place Belo Horizonte. E daí aqui eu faço a mesma coisa. Sempre lembrando, então, que a gente tem que completar a nossa biblioteca direitinho para depois aparecer lá na tua referência, quando tu fizer a citação. Uma outra coisa bem interessante, não sei se vocês repararam nessas corzinhas que tem aqui ao lado das minhas referências. O que elas são? Elas são as tags, essas tags principais aqui, ó, que tem uma cor. Se eu clico nela, ó, ela já filtra para me mostrar todos que tem aquela tag. Então, ó, esse aqui, ó, tem aquela tag. Luísa? Diga. O João Marcos está perguntando se ele consegue criar novos tópicos de informações sobre as partes do trabalho. Não sei se seriam novos registros e depois gerar um quadro com estas informações dos diferentes trabalhos. Eu não sei se eu entendi exatamente a pergunta dele. João, seria criar um registro para cada área do trabalho? Ele está respondendo aqui. Não, porque eu também não captei. Porque tu pode criar notas diferentes. Por exemplo, tu
sobre esse artigo aqui que eu li. Então, daí eu faço a nota 1, que vai ser sobre a introdução, digamos assim. Ou sei lá, algum pedaço dele. Daí depois eu venho aqui e crio uma outra nota, que vai ser a nota 2, que eu vou falar sobre o projeto. Isso, é isso mesmo. Eu acho que, inclusive, esse quadro com as informações seria o relatório, né? Que o Zotero pode gerar, incluindo as notas. Eu acho que o mais próximo de um... Só que daí ele não seria um quadro, né? Tipo, nós teríamos as informações. Eu já vou mostrar, então, o relatório. Que, por exemplo, o relatório, o que ele é? Tu pega todos... Que é uma das coisas que fez a Vanessa preferir o Zotero. Tu clica no botão direito e pede para gerar um relatório a partir dos itens selecionados. E o que ele faz? Ele pega todas as informações básicas daquelas referências que tu selecionou. Então, ou seja, todas aquelas abinhas, né? Então, tipo, todos os metadados, os relacionamentos. E se tu tiver as etiquetas, ele vai te mostrar as etiquetas, os anexos que tu tiver, ele vai te mostrar. E ele vai te mostrar uma lista com todas. Se tu tiver notas, ele também vai te mostrar todas as notas. Então, por exemplo, se tu tiver. Só que daí não vai ser um formato de quadro, né? Tu vai ter o formato, esse formato aqui, de um texto corrido que tu pode salvar como um PDF e outras coisas. Não sei se isso te resolveria ou não. Não seria bem isso. Ele está respondendo, mas ele tinha colocado antes que essa demanda dele tem a ver com a possibilidade de fazer revisão sistemática. Ele disse que ainda não é isso que ele está buscando. Uma dica é ele tentar, de repente, ver se não tem nenhum plugin que é voltado para esse uso, tá. né? Eu acho que eu entendi. Para revisão sistemática, então tu quer, depois de fazer a seleção dos que vão para texto completo, tu quer poder extrair as informações básicas de cada um, né? Isso ainda não tem. Tu teria que... O que tu pode fazer é só usar as tags, eu acho. Por enquanto, eu só pensei nisso. Luísa, pergunta de quem não faz revisão sistemática. Esse quadro que é preciso gerar seria quase como uma tabela? Uma importação CSV não seria uma solução? Não, porque não seria... aquela, né, que a gente viu no outro dia, pode ajudar. Pode ajudar, é verdade. A Marina lembrou desse outro detalhe aqui. Ó, tu tem como exportar. Vou exportar só 4 referências. Exportar. E no formato CSV, usar o UTF-8 para a gente não perder os acentos. E tu pode exportar as notas. Então, eu vou aqui exportar. Vou substituir aqui dali. Daí eu vou criar um PDF. E a gente... Um PDF não, um Excel. Daí eu vou importar aqueles dados. Cadê? Área de trabalho. Foi downloads. Onde é que eu só vejo aqui? Tá. Era pra ser de texto mesmo, né? Ele que não tá. Vou ter que salvar de novo, porque eu não lembro de que eu salvei. Exportar, CSV. Tá aqui. Aqui, nesse lugar aqui. Delimitado, avançar, vírgula. Concluir. Esse aqui talvez ajude. Eu nem tinha me dado conta, é verdade. Isso aqui é bom, já adianta 90% do trabalho que a gente tem.
Porque já vem com os autores, o título da publicação, daí só tu excluir as colunas que não te interessam. Vem com o resumo também, mas isso também não interessa. E daí tu pode vir aqui, deixa eu ver se aparecem as notas. Ó, as notas vêm assim, ó. Como um parágrafo, cada nota fica num parágrafo, então vem num formato meio estranho. Então, o ideal talvez seja usar mais as tags, ou então, como existem esses outros campos que ele puxa e tu não usa, tu pode escolher algum desses campos para usar para ti, para o que tu vai fazer, digamos assim. Então, por exemplo, deixa eu ver um que não usa. Talvez o short title. Tu pode vir aqui e escolher que o short title vai ser o campo para... Não, short title. O título curto tu vai usar para dizer que era um ensaio clínico. O não randomizado. Alguma coisa nesse sentido. Alguns campos, tu pode fazer gambiarras depois. Mas isso eu já estou viajando aqui e eu vou... mas eu não sei se... O João colocou que ajuda, sim. Ele perguntou se pode renomear um campo. Eu acredito que sim, porque ele está gerando uma tabela Excel, né? Talvez tu não consiga renomear no Zotero, mas tu consegue renomear na tua coluna, na tua linha do Excel gerado, eu acredito, não? Sim, isso sim. Depois que tu jogou no Excel, tu pode renomear. Mas agora tu falou uma coisa, Marina, que eu comecei a viajar aqui numa batatinha, porque se eu exporto, esses formatos são todos formatos que tu exporta, então teoricamente poderia ter uma forma de... Mas pronto não tem. Pronto tu teria que fazer essas gambiarras, pegar algum campo que já existe e que não é utilizado para artigo de periódico, ou para nenhum tipo de formato que seja usado para ali, por exemplo. Talvez exista algum recurso como extra também, mas eu acho que o extra ele exporta como um campo extra nas colunas, né? É verdade. Porque mesmo que eu tenha o Publisher Place, ele vai se... acho que é. Deixa eu até fazer um teste rapidinho aqui. Mas como são 15h26, e eu não quero não esquecer de falar nada mais. Cadê o negócio desse aqui? Não. Mas a gente pode lembrar o pessoal também que tem os cafés com Zotero, conforme vocês forem utilizando mais o gerenciador e aí forem tendo essas demandas específicas para o uso que vocês fazem, a gente faz também o café com Zotero, que é para solução de dúvidas, para trazer essas necessidades pontuais e a gente juntos tentar descobrir mecanismos que o gerenciador nos permita atender essas demandas, né? Sim. Lembrando que é essa coisa, tipo, a gente pode não ter pronto, mas por ser essa ferramenta de código aberto, com uma comunidade bem forte que tenta trabalhar bastante, a gente pode... é bem como essa mesmo. A gente pode tentar desenvolver alguma coisa para atender a necessidade. Então, deixa eu ver... As etiquetas... sim, eu estava falando das etiquetas. As etiquetas é uma coisa legal que tu pode pegar várias etiquetas, várias referências e arrastar para uma etiqueta que tu queira dizer que ela é. Por exemplo, eu quero dizer que todas elas são pandemia. Então, ou eu quero dizer que essa e essa são a adolescência. Ou essa e essa é performance. Ó, e daí ele já vai mudando a corzinha de acordo com o que está aqui na biblioteca. Mas na biblioteca de vocês, provavelmente não vai ter essa corzinha. E também aquela coisa de organizar as leituras que eu tinha falado para vocês. Podem pegar ele e dizer, esses aqui eu já li. Então, tu pode criar uma tag para dizer lido.
E essas corzinhas são coisas que nós adicionamos. Então, toda essa parte das etiquetas aqui é bem legal, porque tu pode, ó, por exemplo, esse aqui, ó. Essa etiqueta é biblioterapia, ela tá só escrita de um jeito diferente. Então, eu clico com o botão direito aqui e eu vou renomear essa etiqueta para biblioterapia, que o meu termo preferido, ó, é biblioterapia com B maiúsculo. Então, eu faço essa atualização. Então, esse biblioterapia aqui também, ó, que está com B minúsculo, eu vou aqui e vou renomear a etiqueta. E vocês podem ver que vai diminuindo, e aquelas referências que tinham aquelas outras tags, elas agora estão todas aqui nessa aqui. Então, por exemplo, um outro exemplo aqui, ó, bibliotecas escolares. Tem esse aqui, que é bibliotecas escolares, ó. Mas eu tenho já uma tag aqui, ó, biblioteca escolar, e não tem ninguém com esse nome. Então, eu venho aqui e eu vou renomear essa etiqueta para biblioteca escolar, que é o meu termo preferido. Ó, e daí, aquele lá, agora é esse aqui, ó. Então, toda vez que eu clico aqui, eu consigo, ó, esse é outro aqui, ó, biblioterapia. Também vou renomear essa etiqueta. Ó, tem essa aqui, ó, essas 4 aqui, ó. Vocês podem ver que elas não. Então, eu venho aqui e vou renomear para biblioterapia. Ó, então, ela já aumentou. Eu tinha 13. Vamos ver agora com essa outra aqui, ó. Essa aqui. Essa outra aqui. Então, tu pode ir organizando a tua biblioteca. Então, eu tinha 13, agora eu tenho 17, só organizando as minhas tags. E as tags, se tu quiser colorir, né, então é com o botão direito também, tu tem essa opção aqui, ó, atribuir cor. E daí aqui tu atribui a cor que tu quer e diz a posição em que tu vai colocar. Tu só pode ter 9 coloridinhas. Essa é o teu limite. Então, as suas principais é 9. Então, por exemplo, esse aqui, ó, que na verdade é a mesma coisa que aquele ali, eu vou renomear para ficar no termo certo, ó. Aí já estou organizando a minha biblioteca. Etiquetas já foi. Assim, pesquisa na biblioteca. A pesquisa, eu tenho essas 3 opções. Eu posso fazer a busca por título, autor e ano, todos os campos e etiquetas, ou tudo. E no tudo, vai buscar, inclusive dentro de PDFs e TXTs. Então, por exemplo, deixa eu abrir aqui esse PDF aqui. E eu vou pegar um pedacinho dele aqui, ó, esse pedaço aqui, objetivo explorar a aplicação. Eu vou mudar aqui para tudo e vou fazer a busca. Ó, ele buscou dentro do PDF que tem essa informação. Uma outra coisa interessante das buscas. Tu tem a opção da busca avançada. Tem 2 coisas. Uma, quando tu tem uma biblioteca muito grande e tu quer buscar um termo específico, tu tem como colocar as aspas duplas e colocar e dar enter. Então, ele vai se procurar só aquele que tem aquilo. Ele vai parar não vai ficar se atualizando a cada vírgula que tu digita. Ele vai parar e esperar tu dizer o que tu quer. Daí tu diz e daí ele acha um negócio. Uma outra coisa é que tu tem a pesquisa avançada, que tu pode criar como se fossem pastas falsas. Tu vem aqui e diz, eu quero todos as referências dentro da biblioteca que tem a etiqueta biblioterapia. E daí eu vou e salvo essa pesquisa. Biblioterapia. E daí eu tenho aqui, ó, todos os que têm biblioterapia estão aqui. E daí são 17. Então, se eu pegar mais um aqui, ó, esse aqui também é biblioterapia, esse aqui automaticamente vai se atualizar, porque ele é como se fosse pega toda hora o que tem na tua biblioteca. A outra coisa importante é a sincronização.
Porque toda essa tua biblioteca que tu tenha nesse computador, tu possa ter online, possa ir em outro computador e ter também essa mesma biblioteca, tu tem que fazer a configuração da tua sincronização, que também é lá no editar, preferências, né, que é 90% das coisas são lá, vem nessa aba sincronização, e aqui tu vai configurar o teu usuário e senha que tu criou lá no Zotero, na página do Zotero. Se alguém teve dificuldade em criar, só nos dizer que depois a gente ajuda. E daí tu vai e sincroniza. E daí tu vem aqui, ó, e clica nesse botãozinho verdinho direito e ele vai sincronizar. E depois só tu ficar com o botão em cima, ele diz, ó, foi sincronizado 2 segundos atrás. Então tudo que tu tiver aqui na tua biblioteca tá lá no teu Zotero. Então eu vou vir aqui no meu Zotero Web. Vou fazer o login. E eu vou ver essa minha biblioteca. Então, todas essas referências novas que eu coloquei ali, ó, deverão estar aqui. Ó, tá tudo aqui, e com aquelas tagzinhas coloridas. E daí é a mesma lógica que tu tem lá no teu desktop, tu tem aqui, ó. Tu tem à esquerda as pastas e as tags. No centro tu tem o conteúdo daquela pasta e à direita tu vai ter as informações sobre essa referência que tu selecionou. Informações, notas, etiquetas, os anexos e os relacionamentos. Daí a diferença é que os anexos ficam numa tag diferente, né? Então, essa é a única diferença. Acho que agora eu vou voltar para a apresentação para fazer certo, para mostrar essas partes. Então, deixa eu ver o que a gente parou. Também temos os grupos que tu pode compartilhar referências, texto completo, anotações e destaques. Então, tudo que tu fizer na tua biblioteca, tu vai poder mostrar para as outras pessoas, que é aquelas pastinhas que eu tinha à minha esquerda, né, que eu tenho à esquerda do Zotero. Existem grupos públicos, só a única diferença, por exemplo, esse aqui é um exemplo da Fiocruz, que criou um grupo sobre coronavírus, então tem muita informação ali, eles se reúnem, é uma biblioteca bem dinâmica, bem atualizada. E só não compartilha o texto completo quando é um grupo público, mas todo o resto tem. Tu também tem como compartilhar as tuas publicações, que daí isso é quando o Zotero começa a ficar um pouco mais uma rede social acadêmica, porque dentro do que tu tem na tua biblioteca, tu indica, isso aqui é meu, e daí isso vai ficar disponível para os outros autores verem o que é teu. E daí vem a parte agora que eu vou falar um pouquinho mais do que tu faz, né, com tudo isso que tu encontrou e que tem nos documentos, né? Tu tem que ler todos eles, compreender o que tem lá e extrair o que é importante, né? Então, às vezes tem que ler, anotar, destacar. E nisso, que são as fichas os fichamento que se faz, né? Então, tu não precisa mais anotar as informações da referência completa, porque isso tudo já vem, né? Mas tu tem que fazer um resumo, as citações que são relevantes com a indicação da página, os teus comentários pessoais, tudo isso tu tem como colocar dentro do teu roteiro, utilizando as notas. Então, e com o Zotfile, tu tem essa parte de tudo que tu fizer marcação e comentário no PDF, tu tem como extrair como uma nota para dentro do teu roteiro. Então, eu vou mostrar para vocês. Aqui, eu vou abrir um PDF. Então, eu tenho esse PDF aqui, daí eu começo a ler e diz, isso aqui é... Ops, esse outro não. Esse aqui é muito importante, vou destacar.
Isso aqui é mais importante ainda, não posso esquecer. Ah, e sobre esse aqui, alguma coisa. E depois eu venho mais para frente e digo, mas isso aqui é imprescindível. E depois eu venho aqui e alguma outra coisa. Daí eu vou, termino de ler, fiz toda a minha leitura, entendi tudo, vi tudo que é mais importante, salvo essa alteração que eu fiz, mantenho no mesmo lugar. Ele vai pedir para substituir, porque tu não fez nenhuma modificação no título do documento. E daí, tu vai clicar com o botão direito naquele PDF que tu fez as alterações, e usando o Zotfile, tu vai vir nessa segunda opção, que é extrair as anotações. Essa extração das anotações vai extrair as anotações e os destaques que tu fez no PDF. Então, tu vem aqui e pede para extrair as anotações, espera um pouquinho, porque ele tem que pensar, e aqui tá, ó. Ele extraiu todas as anotações que eu fiz. Com as marcações, os destaques, os comentários, tá tudo aqui. E daí eu posso, se eu clico no botão direito e venho aqui no Open Link, ele vai abrir o PDF naquela página onde tem aquele destaque. Então, essa é uma outra coisa importante também. E ele já marca a página, ó, ele indica a página. Então, às vezes é bom tu dar uma conferida para ver se ficou a página certa do documento, né? E não... porque, por exemplo, essa aqui é da página 398 a 415. Então, tu tem que ver se realmente era aquela página. Não. Só o único cuidado que se tem que ter é o seguinte. Ele não vai se atualizar. Se eu vier aqui e pensar, mas e eu esqueci, tinha um outro pedaço aqui, ó, que foi muito importante. Vou destacar ele também. Daí eu salvei. Aí tem que fazer todo esse processo, assim, que não é muito inteligente. E daí ele não vai trazer esse outro pedaço automaticamente para cá. Eu vou ter que pedir para ele extrair de novo as anotações. E daí ele vai extrair as anotações, e daí ele ele vai criar uma nova nota, essa mais atualizada. Então, eu vou ter duas notas, né? Tipo, eu vou ter essa nota aqui e essa nota aqui, que vocês podem ver que essa aqui foi extraída às 15h39, que é a mais antiga, e não tem esse último pedaço aqui que eu incluí. Então, se eu fizer alguma alteração nessa nota aqui, eu não vou ver nessa outra, né? É só isso que vocês têm que ter atenção na hora que forem extrair as anotações. Luísa, a Raquel estava perguntando sobre... Ela ficou em dúvida, né? Se ela poderia instalar ele em mais de o Zotero em mais de um computador. E aí eu coloquei que sim. E daí todas aquelas orientações que a Luísa deu de usar o Zotfile é justamente para permitir a sincronização desses arquivos que extrapolam a tua cota do Zotero. Se tu não tem tantos arquivos assim, se tu usar só a tua cota do Zotero, onde tu instalar o Zotero e sincronizar com a versão web, tu vai estar com toda a tua biblioteca atualizada, ok? Luísa, de repente, tu podia fazer aquele desenho que tu faz para o pessoal explicando como é que funciona o Zotfile. Vocês vão ver os meus dotes artísticos, que são assim incríveis. Então, mas daí até uma coisa que tu me lembrou agora, tu falou, eu lembrei agora, que é a parte do... se tu não usa em mais de um computador, tu nem precisa pensar muito no... Porque é uma coisa que também que o Zotero tem diferente do Mendeley. Se tu não usa o espaço do Mendeley para armazenar teus PDFs, tu não consegue armazenar nada mais. Já o Zotero, ele consegue... Ele pensa que uma coisa é PDF e uma coisa é a tua biblioteca. Então, a dinâmica é mais ou menos essa. Nós temos um computador aqui, é o computador de casa. E esse outro aqui é o computador do serviço, tá? E daí, eu tenho duas coisas. Eu tenho como sincronizar duas coisas.
os arquivos. Deixa eu pegar então aqui. Eu tenho como os PDFs, tá? Os PDFs, eles são uma sincronização. Na verdade, vamos pensar assim, nós temos duas coisas. Nós temos, e dentro dessa biblioteca, nós temos duas coisas. Os PDFs e as referências. Para que tu tenha essas mesmas referências e PDF, para que tu tenha essas mesmas referências nesse outro computador, é só tu sincronizar o teu Zotero com a nuvem do Zotero. Então, aqui nós temos a nuvem do Zotero, né? O Zotero está aqui, e daí ele vai, com o teu usuáriozinho, ele vai sincronizar com a nuvem e vai sincronizar com esse computador e vice-versa, né? Quando sincroniza aqui, sincroniza ali. E as tuas referências estão tudo sincronizadas. Agora, quando tu quer sincronizar os PDFs, se tu atingiu a cota dos 300 mega, se tu não atingiu a cota dos 300 mega, eles também vão sincronizar ali por cima. Mas se tu atingiu a cota dos 300 mega, tu vai ter que encontrar uma outra forma de sincronizar esses PDFs. Então, aí que entra os Dropbox, Google Drive da vida. Então, vamos dizer aqui que é o Drive que tu escolheu, daí tu faz a configuração e daí tu vai ter esses dois caminhos. Tu vai ter um caminho que vai sincronizar os teus PDFs e o outro caminho que vai sincronizar as tuas referências. Eu não sei se agora eu consegui explicar melhor. Não sei se alguém ainda ficou com alguma dúvida nessa parte. O pessoal tá escrevendo por enquanto. Tá. Agora, o pessoal tá colocando que entendeu. Então, na realidade, o Zotfile, ele é útil nesse segundo momento. Enquanto a biblioteca tá pequenininha, dá para usar a sincronização pelo Zotero. Se é, por exemplo, só para experimentar, né, inicialmente, sim, dá para ir usando a sincronização do próprio Zotero. A Raquel colocou, tem que ter o mesmo caminho para os PDFs no Drive. Exatamente. E é isso que o Zotfile vai fazer. Ajuda, é isso que ele, quando tu define aqui que daí tu tem que configurar aqui e aqui, né, na avançada aqui, quando tu configura esses dois aqui no mesmo caminho, aí é que, tipo, na minha máquina de casa, eu vou fazer essa configuração, daí eu vou chegar no serviço e vou fazer essa mesma configuração lá no meu serviço. E pode ser que lá não seja user ISU, seja user Luizia. E daí eu vou só escolher a pasta e vai ficar tudo bonitinho. Mas isso é sempre lembrando, se vocês estão no início, pode esquecer essa parte de baixo tranquilamente. Fica só com a sincronização do Zotero ali em cima. E a outra coisa que a Marina falou e eu lembrei, se tu não usa, se tu só usa em um computador, tu não precisa se preocupar com nada disso, porque tu sincroniza, mantém a sincronização, mas tu não precisa se preocupar com os PDFs, porque se tu usa um computador só, tu vai ficar sempre com... Pode extrapolar o teu espaço, só tu vai usar o armazenamento do teu computador, né? Então, tipo, é o que... Se tu tem 1 tera de memória de disco rígido, é isso que tu vai usar ali do teu computador. Então, meus dotes artísticos foram postos à prova. Se serviu, tá valendo. Deixa eu ver o que mais que eu tô esquecendo. Assim, mas uma outra coisa que o Zotfile, o Zotfile te ajuda em duas coisas. Nessa questão do armazenamento, mas o mais importante dele, que é o que a gente sempre fala que vocês têm que usar, é por causa dessa parte de extrair as anotações e marcações do PDF. Por isso que o Zotfile, assim, é um must, que tu tem que instalar o Zotero essa extensão junto. E lembrando que, tipo, é uma coisa que agora a gente diz para vocês, tem que instalar o Zotfile. Talvez daqui a alguns anos, todas essas funcionalidades que a gente diz que o Zotfile faz, o Zotero pode fazer daqui a pouco. Então, é tudo coisa que a todo momento está mudando. Uma outra coisa também, assim, que as anotações, tu tem todos esses campinhos. Então, dentro das anotações, tu pode fazer listas, tu pode
fazer recurso, umas formatações básicas, tudo tem aqui, né? Então, tu pode ir já meio que estruturando o teu texto aqui, né? Isso aqui eu já vou começar com um cabeçalho aqui, então eu vou clicar. Então, tudo isso tu pode ir mexendo dentro das tuas notas. As notas, assim como uma referência, também tem a possibilidade de tu colocar relacionamentos, né, diretos e etiquetas. Então, eu posso adicionar uma etiqueta especificamente para esse aqui. Então, por exemplo, esse aqui eu vou adicionar. Então, essa etiqueta... a etiqueta tá nessa nota. Não tá na referência. Está na nota. Então, tem como fazer essa distinção. O relatório que eu já mostrei para vocês, né? E agora eu vou mostrar rapidinho. Vou mostrar só a parte da exportação, né? Que eu mostrei para vocês como exportar no formato CSV, mas também tem como eu exportar em outros formatos. Então, por exemplo, eu quero criar uma bibliografia, né? Que eu tinha comentado para vocês. Eu venho aqui, clico com o botão. Tem duas coisas. Uma forma, eu simplesmente seleciono e arrasto para o meu editor de texto e ele vai automaticamente se formatar. Aqui, esse formato, tu tem como alterar lá naquele editar preferências, exportação. Aqui, ó, tu tem como escolher o formato padrão. Eu vou escolher o formato ABNT completo para vocês darem uma olhada, para vocês verem. Ó, vou pegar, agora eu vou fazer de novo. Pegar e arrastar essa aqui para dentro. Ó, já veio. E olha só, com o Belo Horizonte que a gente colocou, ó, já veio. E nesses que não tem o local, ele automaticamente coloca o Cine Local, que é como a norma diz para ser. Mas a ideal é tu colocar, catar em algum lugar o local, né? Não deixar para ficar Cine Local. E a outra opção, né, é logo aqui quando tu teste com o botão direito, quando tu exporta, que vocês viram ali que eu escolhi o CSV naquela hora, agora tu pode escolher... Ah, não, desculpa. Ao invés de exportar, tu tem a opção aqui, criar bibliografia a partir dos itens selecionados. E daí, aqui, tu pode escolher o formato. Ó, vou escolher Vancouver agora. Então, vem aqui. Criar bibliografia. E daí, tu escolhe aqui copiar para a área de transferência, porque é mais fácil. Daí, pede Vancouver, daí bibliografia. E daí, agora eu venho aqui e só eu colar. Ó, daí já colou no formato Vancouver. Às vezes ele vem meio estranho, mas é uma forma de eu gerar uma lista. A outra coisa, que amanhã a gente vai ver com mais atenção, a parte das citações, eu tenho como vir aqui e pedir para... Eu vou ter que diminuir aqui o tamanho da fonte. Eu estou num documento, estou editando, vou incluir uma citação. Daí, a primeira vez que eu abro um documento, ele vai perguntar, tá, tu quer citar, mas que formato que tu quer citar? Tipo, tu quer Vancouver, tu quer ABNT, tu quer o quê, né? Eu tenho que saber para poder ir formatando. Daí tu diz, eu quero ABNT abreviado. Daí dou OK. E daí ele vai abrir essa janelinha aqui do Zotero. E nela tu vai começar a escrever alguma coisa. Pode ser o título, o ano, qualquer coisa ele vai procurar. E ele vai procurar não só na tua biblioteca, como na biblioteca dos teus grupos. Ó, então vocês podem ver aqui, ó, esse aqui é o grupo Super 8, esse aqui é o grupo SBURGS, esse outro aqui é a minha biblioteca, e daí eu vou e escolho qual que eu quero. Daí, eu vou querer esse aqui. Não vou querer esse aqui, não. Eu vou escolher esse aqui. Daí eu dou Enter e tá ali no formato ABNT, os 3 autores, todo mundo no formato. Mas escrevi mais um pouco, venho aqui e coloco mais alguma referência. Vou pegar esse aqui. Daí, fiz mais um. Daí venho e incluo mais um. Daí incluo esse aqui. E nesse caso,
Não, peraí, isso aqui eu não vou colocar isso aqui. Vou pegar aqui, ó, coelho. Vou pegar, nesse caso aqui, eu vou dizer, conforme coelho. Então, se eu falo conforme coelho, o coelho não pode estar aqui dentro. Então, eu venho aqui, clico no botão e peço para omitir o autor. Daí eu omito o autor e daí ele vai ficar conforme coelho. Daí lá no final, quando eu tiver terminado de fazer tudo, eu venho aqui e adiciono minha bibliografia. E daí ela já está aqui no formato direitinho. E daí, por exemplo, nesse caso aqui, ó, tá errado, tá faltando local. Eu tenho que atualizar. Então, eu não vou vir aqui e atualizo. Eu vou ter que ir lá na minha referência, vou catar o coelho lá na minha biblioteca. Cadê o coelho? Tá aqui o coelho. Eu vou vir aqui, vou incluir aqui Publisher Place. Eu vou procurar o lugar, eu não sei, aqui eu só estou fazendo para... Não posso fazer isso, inventar lugar, eu tenho que saber o lugar certo. Daí eu venho aqui e vou lá naquele Zzinho. Assim, o Zzinho ele tá aqui, tá? Isso aqui é uma dica que eu geralmente faço para poder incluir nessa barra mais rápida. Tu vem aqui na aba do Zotero e dá um refresh, que é atualizar. Mas não fica com o cursor em cima, porque o Zotero ultimamente tem tido uns probleminha quando tá com o cursor em cima dele. Dá um refresh, ó. Já atualizou aqui o São Paulo. E tu mudou de ideia, não quer mais a BNT, tem que publicar para um outro artigo, para um outro periódico. Tem que publicar para Nature. Daí tu tem que escolher ali a Nature, dá OK. Ele automaticamente vai atualizar as referências no formato, no outro formato que precisa. Deixa eu ver. Daí, acho que amanhã eu vou pedir para a Marina mostrar a parte no não, amanhã a Marina não tá no BR Office. Não sei, alguém usa LibreOffice? Responder? O pessoal tá respondendo. Tá. Daí aqui é a dicasinha, que é 90% das coisas são ali, né? E daí tu tem que fazer algumas outras configurações, tamanho, layout, se tu quer salvar, quando tu salvar, tu quer que eu exportar, como é que tu quer que apareça as coisas. O Anderson colocou que ele usa o LibreOffice. Tá. Daí, eu não sei, tu consegue mostrar para eles rapidinho como Deixa é eu que ver. Tá. Deixa eu só dar uma olhada. Daí, só lembrando que o Google Docs, a ideia é mais ou menos a mesma do Word. Ele tem uma abinha onde tem os mesmos botões, que é adicionar ou editar citação, adicionar ou editar bibliografia, as preferências, que é onde tu vai mudar o estilo, o refresh, que é quando tu quer atualizar o que tu fez de modificação, e o Unlink Citations, esse é para quando tu quer tirar os campos, deixar que eles sejam campos Zotero atualizáveis, transformar eles em texto corrido, né? Então, é quando tu já terminou tudo, não vai fazer mais nada, daí tu usa isso. E sempre lembrando que tu tem que avaliar o que tu fez, tu tem que assumir responsabilidade, revisar todo o teu processo. Sempre que tu tiver uma dúvida, o suporte deles, o fórum deles é muito bom. O problema... E mesmo tu colocando uma pergunta em inglês ou espanhol, em português, o fórum é basicamente em inglês, mas se tu faz uma pergunta em português, eles te respondem, porque eu acho que eles usam Google Tradutor e coisas assim. Mas provavelmente tu vai ter mais respostas se tu conseguir falar inglês. Qualquer dúvida também, é só entrar em contato com a gente, que a gente tenta descobrir. Luísa? Te coloco como apresentadora? Pode me colocar. Eu vou fazer o acesso à minha máquina lá do IPH, porque eu não tenho LibreOffice nessa máquina. Daí eu vou precisar que tu confirme se dá para ver ou não, tá ok? Tá, ok. Aguardamos então. Ok, deixa eu ver. Se o bate-papo tem alguém com dúvida. Ok.
Deixa eu entrar aqui. Tá, um detalhe importante do LibreOffice, estão vendo? Tá. Um detalhe importante do LibreOffice é que a partir da edição do LibreOffice 6 ponto alguma coisa, é preciso instalar uma máquina Java para conseguir fazer com que o plugin do Zotero funcione. Não, não é nada de outro mundo, só que a gente tem que baixar isso no site da Oracle, porque não é um componente Java tradicional, é o componente. Mas faz isso uma vez e é bem tranquilo. E aí vai aparecer essas mesmas opções aqui, que a gente pode, inclusive, no LibreOffice tem mais liberdade para colocar em outros lugares, por exemplo, se eu quiser eu posso jogar aqui para o lado. Né? E aí, para inserir a citação, eu venho aqui, deixa eu só abrir o meu Zotero, para ele se achar. Ok. Então, ele primeiro me avisou que não conseguiu se comunicar, mas porque estava fechado. Então, agora vou clicar. Ele abriu a opção me perguntando qual o estilo. Aí eu coloquei aqui. Certo? Então, vamos ver aqui. Aqui. Pesquisar outra. Então, da mesma forma que a gente faz no Word, eu fiz no LibreOffice, e aí quando chega lá no final eu quero incluir as referências, eu clico em adicionar bibliografia, e ele faz. Aqui está a bibliografia. Os recursos de refresh estão aqui, e de mudar as preferências do documento aqui. Então, se de repente eu quiser mudar para o estilo Harvard, eu só clico aqui. E um detalhe importante é, se vocês vão compartilhar esse documento com alguém que está utilizando o Word, aí não utilizar essa opção e usar a opção de marcadores, que tem uma certa chance de quebrar, mas quando a gente está utilizando, quando as pessoas estão utilizando sistemas de processamento de texto diferente, é melhor marcar essa opção aqui. Então, deixa eu salvar esse outro estilo. Pronto, ele já modificou. E da mesma forma como a Luísa mostrou, se eu clico aqui em editar a citação, eu posso vir aqui e omitir o autor ou incluir a página, como a gente fez no Word. É isso. Muitas graças, Marta. Eu não sei se... Acho que eu falei tudo que eu precisava falar hoje para vocês. Eu não sei se ficou alguma dúvida. Amanhã a gente continua com a parte do trabalho acadêmico mesmo, pensando também... a gente, tipo, nosso norte sempre é a ABNT. Mas a gente vai falar da parte da citação, então mesmo quem não usa a ABNT dá para ter... vai ser útil também. Assim, não esqueçam de nos avaliar. Está no... Tem o link ali na aula de hoje, nas notas compartilhadas. Eu vou parar aqui